paz do Senhor, irmãos. Com muita alegria, estamos aqui para estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje vamos estudar a lição de número 5, que tem como título O Casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Eu sou o evangelista Jonas e estou aqui acompanhado desse time abençoado de varões aqui. Vou deixar eles se apresentarem. A paz do Senhor, meus irmãos, aqui eu sou o Rafael, estamos aqui nessa aula de hoje, para a gente poder aqui junto compartilhar com vocês essa lição maravilhosa, né, com nossos amigos aqui. Glória a Deus. Amém? Amém. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o presbítero Davidson, é uma alegria estarmos aqui para aprendermos mais do Senhor. Tenho certeza que Deus tem uma bênção para cada coração. Ei, irmãos, paz do Senhor, eu sou o presbítero Fabrício, mais uma vez nós vamos gravar uma aula maravilhosa com esse time abençoado. Estamos aqui preparando algo especial para nós nesse dia, algo que o Senhor preparou para nós. Amém? Amém. Amém. Nós somos da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, aqui em Cariacica, Espírito Santo, Brasil, e para todo mundo aí, para a glória de Deus. Quero pedir que você compartilhe seu vídeo, participe no chat, né? Interaja para que essa aula possa ser bem produtiva para você e sua família. Amém? Vamos fazer uma oração nesse momento para estar iniciando. Eu queria pedir o presbítero Fabrício, está orando. Vamos orar? Senhor, nós oramos já agradecido por tudo que o Senhor tem proporcionado na nossa vida. E pedimos que o Senhor venha continuar abençoando toda a aula neste dia, dando a tua bênção, a tua direção. Em nome de Jesus. Senhor Deus, todos aqueles que estiverem atentos ao ouvir esta aula, que o Senhor venha alcançar cada coração, dando a tua bênção, o teu ensino e a tua alegria. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmãos! Eu sou o pastor Pedro, esposo da Andréia. Eu sou a Andréia, esposa do pastor Pedro. Estamos aqui para fazer a leitura bíblica em classe. Texto áureo. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste, te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth 3:11. Verdade prática. Uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. E agora vamos para a nossa leitura bíblica, que se encontra em Ruth 3, de 8 a 10 e 4:11. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és remidor. E disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovens fostes, quer pobres, quer ricos. Ruth 4:11. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e ate valorosamente em Efrata, e faza-te nome afamado em Belém. Esta foi a nossa leitura bíblica em classe. Paz do Senhor, irmãos. Meus irmãos, os objetivos da lição de hoje é explicar o compromisso de Boaz com Ruth, esclarecer o casamento de Boaz com Ruth e relacionar a remissão da linhagem de Davi com a história de Ruth. É uma lição muito graciosa com ensinamentos muito relevantes para a nossa vida como igreja, como irmãos e principalmente, amados, como família, né? Nós vamos falar aqui de casamento. Todos nós aqui somos casados, né? Sabemos muito bem a importância do casamento, né, para a constituição da família. E nós hoje vamos trabalhar no entorno do casamento desses dois personagens extraordinários e muito importantes para a nossa vida, né?
E aqui na introdução nós resgatamos alguns pontos das lições anteriores, né, onde fala do contexto da história de Ruth e Noemi, né, que é um início trágico, um início de dor, triste, com morte, né, perdas significativas, né, além de necessidade, né, de provisão de coisas básicas, mas Deus reverte essa situação, né, e ele muda aquela condição, né, inicial de morte, de tristeza, de perda em uma bênção, né? Deus ele é o Deus que ele transforma maldição em bênção, né? Então nós vamos aprender no estudo dessa lição de hoje que através da história, né, dessas duas mulheres que nós estamos focados aqui hoje, Noemi e Ruth, né, e o terceiro personagem muito importante que é Boaz, né, que entra na história, o quanto que Deus ele nos ama, né? Nós vamos entender que essa história aqui tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com o plano da redenção de Deus para as nossas vidas. Por quê, presbítero Deus? Porque é a partir daqui que vem, né, a linhagem, né, aqui a raiz que vai gerar, né, o personagem Davi e o nosso Messias, né, Jesus. É interessante porque o livro ele começa falando sobre fome, morte, mas ele termina falando sobre duas celebrações. Primeiro, o casamento de Boaz e Ruth, né, e sobre o nascimento de Obed, avô de Davi. Então, Deus transformou aqui o que seria o caos em vida. Isso é maravilhoso, né? Nessa lição vamos aprender muito sobre o casamento, sobre o valor familiar e, sobretudo, de uma grande salvação que há para a igreja amada. Isso é maravilhoso. Perfeito. Então vamos prosseguir. Ponto 1, o compromisso de Boaz com Ruth, né, no lugar da bênção. Interessante que no lugar da bênção, quando paramos para observar o texto, Ruth, ela quando saiu lá de Moabe, né, ela fez um compromisso inicial com Noemi e falou: olha, aonde você for, eu irei, aonde você deitar a cabeça, eu vou deitar, o seu Deus é o meu Deus. Né, conhecemos a história, né, de como ela chega, como ela iniciou ali o trabalho, né, dedicada, e chegou o momento aonde já tinha terminado a colheita da cevada do trigo, né, lá para em Ruth 2, ali relata, já terminando ali a colheita, mas ela escolheu permanecer com Noemi. Né, inclusive em Ruth 3,5 ela diz: olha, tudo quanto me disseres, farei. Então, ela escolheu permanecer no lugar da bênção. Isso é o quê? Ela poderia, por exemplo, buscar alguma liberdade, alguma oportunidade fora de casa, né? Porque ela cumpriu a palavra dela. Ela ficou com Noemi, voltou, trabalhou, conseguiu o sustento inicial, dormiu, estava com ela, né? E chegou o momento que já tinha acabado a colheita, ela poderia buscar novas oportunidades. Mas, presbítero, eu achei interessante, ela fez tudo isso, irmãos, porque o testemunho dessa mulher, de Noemi, falou muito alto a Ruth. Ruth se converteu, essa foi a palavra. Ruth se converteu. Ruth foi crente, tanto que ela honrou a sogra dela. Ela amou a sogra dela. Ela respeitou, em todo o decorrer desse ensino que nós vamos ver aqui, ela amou a sogra, ela respeitou a sogra. Por isso que ela falou: onde fores, irei eu, onde pousares, pousarei eu. Ela estava disposta a qualquer coisa, sabendo que elas estavam numa situação muito difícil, porque elas perderam aquele que era os provedores dela. Ficou sem maridos, então elas estavam numa situação, nós estamos falando de 3.000 anos atrás, aproximadamente, onde a mulher é completamente dependente, né, do esposo. Então era muito difícil elas terem, né, uma situação, mas ali elas tiveram uma oportunidade, não é isso? Oportunidade. E falando de oportunidade, a gente vê Ruth e Orfa. As duas ouviram o testemunho do Deus de Noemi. As duas tiveram acesso a isso.
né? Uma escolheu o lugar da bênção, né? Ruth permaneceu com Noemi, enquanto a órfã buscou nova oportunidade. Amém? As duas ouviram igual. Ouviram igual. Ouviram igual as duas. Órfã não recebeu nada de Deus. Ruth, ela está na descendência, né? Ela está na linhagem, Entrando na genealogia de Jesus. genealogia de Cristo. O interessante Então, também ali, desculpa vocês, irmão, que o testemunho de Noemi foi onde trouxe a conversão da Ruth ali, né? Se ela não tivesse trazido um testemunho dela de conduta, de aceitação, ela não teria se convertido ali. O que ela ouviu? Ela ouviu as experiências do Deus de Israel. Isso. O meu Deus faz isso, o meu Deus é assim, o meu Deus é assim. Foi justamente o que Eleazar falou com Rebeca. Olha, o meu Senhor, ele é assim. O meu Deus, o meu Senhor é assim. Olha, ela apaixonou por Isaac sem conhecê-lo. A mesma coisa. Ruth se apaixonou pelo Deus de Israel sem conhecê-lo. Porque Noemi começou a testemunhar desse grande poder de Deus para ela. E hoje, trazendo para o nosso cotidiano de hoje, o que acontece? Hoje tem muitas pessoas que, às vezes, através do nosso testemunho hoje, ele acaba, assim, quem é esse Deus que você está servindo? Você só vive alegre, só vive feliz, sua família vai bem. Então, assim, acaba atraindo a pessoa também querer conhecer o nosso Deus de hoje, né? É interessante que a lealdade, humildade, obediência de Ruth fez crescer o desejo de Noemi em ensinar, em ajudar a Ruth a se casar. Sim. Porque nesse contexto, 3.000 anos atrás, ela não tinha nada. Ela precisava de casamento. É verdade. Né? E o casamento, a família, foi uma instituição divina criada por Deus para dar solidez à mulher, ao homem, ao casal, à família. Então, Noemi falou assim, olha, eu vou ajudar. E tanto é que nós vemos que Noemi tomou algumas iniciativas que fizeram com que Ruth tivesse condições de casar. Porque se Ruth não ouvisse Noemi, ela não teria casado. Ela não teria recebido uma palavra empenhada sobre o casamento. Mas como ela foi dedicada em ouvir, ela escolheu o lugar da bênção, escolheu o Deus de Israel. E aí sim, ela teve condições de despertar a iniciativa de Noemi. Então nós observamos que Ruth, ela permaneceu no lugar certo, aguardando a promessa, em obediência, né, entendendo que ela precisava de ouvir e colocar em prática aquilo que eram os conselhos de Deus para a vida dela. E aí sim, ela conseguiu alcançar uma grande bênção, uma bênção que é o casamento, que é a família, e isso trouxe abundante promessas e vitórias e conquistas sobre ela. Perfeito. Não é isso? E falando de casamento, presbíteros e amados, na época que a gente vive, onde o conceito de família, de casamento está sendo completamente deturpado, é importante a gente frisar, irmãos, que o casamento à luz de Deus, à luz da Bíblia, né, da palavra de Deus, como está lá em Gênesis 2:24, ele o que fala lá? Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher e serão ambos uma só carne. Ou seja, nós tiramos 3 lições daí que hoje a gente não pode deixar de ressaltar, porque as coisas banalizaram. O casamento, ele é heterossexual, ou seja, é entre um homem e a mulher, né? Deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se à mulher. O casamento, ele é monogâmico. O texto não fala e apegar-se às mulheres. Então o plano de Deus é que o homem case com uma mulher, né? Mono vem de um, né? E o casamento, ele é monossomático. Quando o homem e uma mulher se unem, eles formam uma só carne. 2 igual a 1, né? Então eles viram um só. É um laço de alma, é algo profundo, é algo íntimo, né? A partir do pacto, o pacto que é selado da relação sexual. Então, esse é o modelo de Deus, né? Homem e mulher, um homem, uma mulher, e os dois como uma só carne, vivendo, cumprindo a promessa feita um para o outro. E é isso que a gente vê, né, na palavra de Deus e nesse texto de hoje, essa realidade. Ruth casando com Boaz, para cumprir o plano de Deus. Ou seja, a família e o casamento, ele começa com uma base aí para a formação de uma família sólida que agrada a Deus. Na verdade, ela não se deixou influenciar
por uma falsa liberdade. Hoje, em nossos dias, há várias ideologias feministas, por exemplo, que pregam uma falsa liberdade para tentar destruir o cerne da família. Né? Mas quando a mulher, o homem, o casal tem essa consciência da importância O entendimento, né? do entendimento da família, que é um projeto de Deus para o homem e para a mulher, a bênção do Senhor, a mão do Senhor está sobre ele. Perfeito. Né? Então, aí, voltando nesse contexto, que aí a gente observa que a postura de Ruth fez com que ela despertasse em Noemi uma iniciativa de ajudá-la. Não é isso, Bill? Isso aí. Quando Noemi, a Ruth elege praticamente Noemi aquela pessoa que agora era íntima dela. Ela não era simplesmente uma sogra. Ela percebia que Noemi, elas eram mais chegadas agora. E agora no momento ela estava disposta a ouvir. Quando, como o presbítero Davis falou, onde fores, irei eu, onde pisares, pisarei eu, o teu povo, meu Deus é o meu Deus. Naquele momento ela se dedicou, se converteu e falou assim, olha, eu vou aonde você for. E ela foi orientada. Aqui no tópico 2, os irmãos veem, ela foi orientada por Noemi em fazer como o costume da época, porque ela não conhecia, ela era moabita. Ela não tinha os costumes da época, ela não conhecia os costumes de Israel. E ela precisava do remidor, ela precisava ser remida. E quando ela descobre, tudo foi providência de Deus. Se vocês verem a história toda, irmãos, tudo providência de Deus. Ela vai começar a trabalhar no campo de Boaz sem saber que Boaz era remidor dela. Boaz achou graça aos olhos dela antes de conhecer tudo. Então, ali chamou a atenção dela. Perfeito. Ela deu um testemunho, né? Ele teve conhecimento. Então, olha só, ele não conhecia ela, não conhecia ele. E ela nem sabia que os campos e que ele poderia ser o remidor dela. Mas ali, quando Noemi descobre, ela fala assim, minha filha, você faz dessa forma. Porque agora, Ruth era filha na fé agora de Noemi. Não era verdade? Isso. Foi aquela que ela trabalhou, que ela converteu, cortou os testemunhos. E agora você vai fazer dessa forma. Você vai deitar aos pés dele. Porque é aos pés dele que está a bênção. É aos pés dele. E nós aprendemos aqui uma lição maravilhosa. Porque vocês vão ver toda a lição da aula que o remidor é tipo de Jesus. E Ruth é tipo da igreja. Nós vamos ensinar isso? Não é isso? Isso aí. Então, aos pés dele está a nossa vitória. Aos pés dele é que nós vamos conhecer, vamos receber algo do Senhor. Se nós vamos ver a palavra, em todo momento aos pés. A mulher do fluxo de sangue foi aonde? Aos pés. Né? Maria estava onde? Aos pés. Então, aos pés de Jesus que está a nossa bênção. Então, ela sabia que deita nos pés dele, que ele vai estender a capa. Se ele estender a capa, ele vai te remir. Então, a história... Fez o compromisso, né? É o compromisso. Entendeu, irmão Rafael? Então, ali, ele respeitou havia um processo. Entendeu? E esse processo tinha que ser respeitado. Não era, Deus? Era algo que tinha que acontecer, porque Deus estava no controle de todas as coisas. É isso mesmo? Isso aí. Eu acho interessante porque era moabita. Ela não sabia. Uma estrangeira, ela não conhecia a lei. Interessante. Ela não conhecia nada. E não tinha Ela direitos, né? Nenhum, não né? tinha direitos de nada. Ali. Né? Mas aí ela despertou em Noemi uma iniciativa. Eu vou ajudar essa moça. Eu vou prover para ela um casamento. Vou prover para ela. Né? E aí, o que Noemi fez? Ela simplesmente transmitiu a lei de Deus. Transmitiu a palavra de Deus. Né? E aí, ela saberia que ela deveria ir lá nos pés. Não saberia. Saberia que ela... Mas, olha, você vai lá, você faz assim, você se prepara, você se identifica antes, depois, certo horário, você faz assim, coloca a roupa, né? Prepara tudo, você vai aos pés. Porque se ele colocar capa sobre você, ele está empenhando a palavra dele, é o compromisso de casamento dele. Então aí vem aquela questão. Será que hoje nós estamos dispostos a ouvir a palavra de Deus e colocar em prática? Ou queremos ouvir a palavra de Deus e falar assim, não, mas eu acho que podemos fazer assim no meu casamento. Ou podemos fazer de tal forma. Não, acho que isso aqui está ultrapassando. Não, já está tudo determinado. Se nós, como servos, obedecermos, colocar, não, Senhor, eu fui ensinado dessa forma, vou cumprir dessa forma. Porque aí você vai chegar aos pés de Cristo. Você, né, como servo de Deus, né, como você vai receber uma promessa eterna de salvação. Né? E Cristo,
ele vai casar com a igreja, ele vai voltar e vai buscar a noiva amada do Cordeiro. Vai cumprir a promessa dele, né? Vai cumprir a promessa, isso é fantástico. Perfeito. E falando ainda desse remidor, na época, né, toda família que tinha, né, passava por um período, um momento, né, de necessidade, né, ficava pobre, perdia suas terras, sempre existia a esperança de ter um parente próximo que tivesse condições, assim como o Boaz, né, que era um homem de posses, um homem rico, né, para poder remir essa família, que é o quê? É ele poder assumir a propriedade, né, que era do falecido, né, no caso aqui Elimeleque, e paralelamente a isso, no caso aqui, ele teria que também se casar, aplicando a lei do levirato, né? Então o remidor ele tinha essa função, né, essa responsabilidade pelo costume da época de assumir essa família. E aí ele dava continuidade, ele suscitava a descendência do falecido, né, para que continuasse o nome dele, né, para que não se extinguisse ali o nome, né, daquela pessoa. Então Boaz ele se enquadrava perfeitamente nessas características, né, nesses pontos, para ser o remidor de Ruth, a partir de Ruth e Noemi, né? Ela foi beneficiada. Porque Ruth era nova, ela deveria se casar, né, constituir família, ter filhos. Noemi já era de idade avançada. Então nós temos ali duas mulheres que precisam de um remidor. Ruth, ela vai ser remida por meio do casamento. Noemi, por meio da propriedade que Boaz ele vai comprar, né? E vai suscitar ali o nome de Elimeleque, né? Então, essa figura do remidor, né, ela traz para a gente esse entendimento de uma pessoa que tem as condições de resgatar, né, não só a dignidade, o nome, e dar condições àquela família de continuar, né, vivendo de forma digna, né? Mas aí, agora a gente continuando, Rafael, Ruth, ela não só foi obediente, seguiu todos os conselhos, né, da sábia Noemi, mas ela teve paciência de seguir o processo, né? Isso, com certeza. E pegando um gancho rapidinho aqui, o princípio de gratidão também, né? Que a Ruth teve com Noemi, certo? E depois Noemi também teve com a Ruth, ensinar ela como fazer esse processo. E mediante isso também, ela manteve o quê? A calma. Se manteve calma ali, de processo a processo, conseguindo adquirir experiência. E quando Noemi ajudou a Ruth, ela se preparou. Ela pegou se montou assim, sou uma mulher, ela se montou o quê? Uma roupa boa, bem vestida, para se apresentar diante da pessoa, certo? Então, assim, todo esse processo. Então, assim, ela respeitou todo o processo. Ela veio, ela não antecipou o processo. Não pulou etapas, Não pulou etapas. Tem muitas às vezes, na nossa correria do dia a dia, trazendo o nosso dia de hoje, né? A gente, às vezes, não respeita o processo, que deveria respeitar. A gente pula algumas etapas e lá na frente a gente acaba assim... Paga caro por isso. Paga caro. Então fica assim, impacta bastante, né? Interessante que o compromisso de Boaz com Ruth nos ensina que nós devemos esperar o tempo certo para cada coisa, né? Porque não adianta a gente tentar antecipar muitas vezes, porque se queimar processos pode trazer prejuízo, né, no casamento e inclusive perder a bênção, né? Quando você comentou do processo, né, quando Noemi pegou e orientou, olha, você vai, né, preparar, colocar roupa, vai se identificar, né? À noite você vai lá, vai se deitar aos pés. Tá. Veja, a palavra relata de forma muito clara que Boaz não conheceu Ruth. Então, não houve nenhum contato íntimo. Eles foram santos, eles esperaram o tempo do Senhor. Porque se eles não tivessem permanecido santos, eles teriam perdido a bênção. Mas por aguardarem no Senhor, eles tiveram condições de receber uma grande bênção, né? Então, isso hoje aplicando, achei cursos, né, para casais, para noivos. A gente fala muito sobre os processos. Nossa igreja mesmo, antes de entrar no casamento,
há um acompanhamento pastoral. Olha, antes vai conversar, vai orar, vai entrar numa corte, né, com a aprovação dos pastores, com o aconselhamento dos pastores, aí vai entrar no noivado, vai preparar, vai fazer curso, vai se vai entender todos os processos com a bênção de Deus, vai entrar no casamento e cada coisa no seu tempo, esperando no Senhor com uma vida santa. E isso é fantástico, né? Perfeito. E, presbítero Fabrício, a gente tá falando aqui de relacionamento, de família. A gente sabe que não é fácil, né? Todos nós temos nossa família, esposa, filhos. Fabrício já é avô, né? Abençoado, bem-aventurado. E chama muita atenção aqui que Ruth e Noemi tinham um relacionamento muito alinhado, né? Sogra e nora, geralmente a gente conhece histórias assim, não há muita compatibilidade, né? Infelizmente. Bonito, o relacionamento das duas é bonito. Tanto que ela não chamava, no momento se você vê Noemi chamando Ruth, ela chama de filha. Filha. Então, o relacionamento das duas não era de nora e nem sogra, era de filha. Porque agora Noemi ganhou uma filha. E para chegar nesse ponto, chamar de filha, é um carinho, intimidade, um respeito, né? A conversão de Ruth no meio do caminho, quando ela dá aquela declaração, né? Você vê ali que é um... foi de fato comprovada pelo fruto, né? Lá na frente, quando ela cumpre, né? Ela se mantém fiel, leal e obediente, submissa a Noemi. Não, ela tinha todo momento. Se você falar assim, vamos lá nos nossos dias de hoje, Noemi não é nada dela. Você fala assim, não é parente, não tem meu sangue, né? Assim que as pessoas falam, fulano não é meu sangue, não é meu sangue, não é meu parente. Mas ele não, ali ela amou. E aí, presidente Davis, ela se preocupou em cuidar de Noemi. Ela trabalhou pesado. O trabalho, né, de colher o que caía ali, né, da colheita, né, da cevada do trigo. E ela se preocupa em prover o alimento para Noemi. E nesse processo de obediência, Deus prepara o remidor para elas. Isso é maravilhoso, né? Porque eu percebo que essa aula, o Espírito Santo pode estar operando nas vidas, nos corações, né? Talvez hoje seja o dia de restauração de relacionamentos. Nas famílias. Né? Nas famílias. Por quê? Muitas vezes o filho fala assim, mas a minha esposa não dá bem com minha mãe. Por quê? Muitas vezes o filho reclama para a mãe que a esposa faz isso ou deixa de fazer. E aí a mãe já fica com sentimento ruim. Né? E aí o filho vai lá e reclama com a esposa da mãe. E aí a esposa já fica com sentimento ruim sobre a esposa e vice-versa. E aí vai entrando, ao invés de entrar o amor, a tolerância, né, uma boa comunicação, o respeito, a honra, a humildade, aonde um pode ouvir o outro e nos muitos conselhos ter o conhecimento, ter a sabedoria, ter o discernimento, há uma divisão. E muitas vezes nessas divisões há palavras que ferem as pessoas e trazem amarguras, né? A raiz de amargura dos corações e famílias divididas. Então que esse dia seja um dia onde Deus possa estar operando nos corações. Amém. Seja um dia que vocês possam liberar perdão, pedir perdão, né? Onde Cristo ele possa estar no seu coração e falar assim, não, eu vou tolerar o meu sogro, minha sogra, a minha nora, né? Enfim, onde Deus possa operar sobre isso. É muito importante. Né? E aí, um detalhe importante. Ouvindo os conselhos de Noemi, ela recebeu uma grande bênção. Uma grande bênção porque ela recebeu o casamento que ela precisava. Né? Nós vemos que aí é um caminho para a conclusão de um negócio, de uma bênção que fala lá no tópico do casamento entre Boaz e Ruth, a conclusão do negócio, tópico 2.1. Perfeito. E tinha um detalhe aqui, né? Para fechar o negócio, tinha o que estava à frente, né, da fila. Porque tinha que ser o remidor, o parente mais próximo. Então tinha um mais próximo que Boaz. Boaz também, ele não burla. Ele respeita. E Noemi fala com ela, você fica tranquilo que ele amanhã de manhã ele vai resolver esse negócio. Ele é um homem de palavra, um homem de compromisso. Então ele né, Bill? Ele vai até a porta da cidade, chama os anciãos. Mas ele encontra com ele ali. Você vê que o negócio... Deus tá todo negócio que foi. Ele não foi ver aquele ali. Ele encontrou com ele ali e ele chamou para tratar aquele negócio. O local propício, né?
para tratar aquela A situação. oportunidade ali, né? Surgiu na hora. Deus estava no controle Tava de no todas as controle. coisas. Deus programou todas as o coisas. momento ali, né? Entendeu? Quando Deus está no controle das nossas vidas, tudo vai bem. Ele vai providenciar tudo para que tudo corra conforme o controle dele. Flui. E aqui, Sem forçar, sem fazer força. Aconteceu isso aqui, quando aconteceu junto com eles ali. Ele encontra ali o primeiro, né? O Emidu que tava tinha na frente dele. E aí eles têm um diálogo, eles dois diálogos. E ele acha no acordo de não assumir. Ele não queria questionar porque ele já tinha as posses dele. E não era qualquer um que podia ser um remedor, que seria o caráter como o Boaz teve. Sim. Né? Porque ele renunciasse a algumas coisas. E aquele homem renunciou tudo. Você vê que ele assumiu a descendência, como você falou, de Elimelec. O outro não, ele já tinha a família dele, já estava com as terras dele. E ele pensou bem, não vou dividir. Eu vou tomar prejuízo. Vou tomar né? prejuízo, não vou dele. dividir, não vou dividir. Importante, quando eu olho assim para Boaz, são muitas lições como homem. Caráter, né? Caráter, mas sobretudo assim, demonstrando que o homem precisa ter capacidade, estar preparado para tomar as decisões. E ele tem que ser aquele proativo, aquele que vai tomar iniciativa. Né? E quando o assunto for casamento, o homem tem que tomar a decisão, tem que falar, não, eu vou casar, eu vou buscar. Né? Na vida conjugal, né, se pressupõe que o homem vai estar liderando, ele é o cabeça. Ele tem que o ser, cabeça, não é porque ele vai mandar, é porque ele vai assumir responsabilidade. Vai resolver as Ele coisas, vai resolver. né? E tipo assim, não é aquela questão, se der errado, mas porque eu falei, não. Se deu errado, porque a responsabilidade é minha, as decisões são minhas. É aquele que vai ajudar eu vou casar, depois de casar eu vou continuar resolvendo, buscando a solução, Até direcionando. porque tem que saber que a mulher, ela é o vaso mais frágil. Ele precisa, o homem tem que ser o cabeça. Hoje está tudo contrário, né? Mas o homem, hoje, ele tem que ser o cabeça. A palavra dele ali, ele tem um Ele peso. tem né? que Tem um ser, peso. tem que ser. Eu entendo o seguinte, o governo da casa, ele é do homem. Mas o governo, ele não é, ele é imposto por uma rédea pesada. Não, aqui quem manda sou eu. Não é isso. É um governo no espírito. Você vai governar no espírito, sua família, a sua esposa, com amor. Deve, né, ouvir, tem a participação da esposa. Isso aí, você vai ouvir, ela vai te ouvir, mas a palavra final é sua como homem. Você que vai definir aquele, olha, é isso. Porque Deus te deu essa graça para você ser, não para oprimir as pessoas, ou oprimir a família, os filhos. Aqui quem manda sou eu. Não é isso. Eu entendo que é um governo que o Senhor deu, de um governo no espírito, na graça de Deus, não é isso, irmão? A liderança masculina foi determinada por Deus. Isso aí, velho. Né? Por mais que a sociedade hoje, com as ideologias, queira desconstruir, é uma verdade, absoluta. Né? Deus deu condição ao homem a governar a sua esposa, a sua vida como servo de Deus, a sua esposa, os filhos, a família, buscando a verdade em amor, né? Tratando, buscando ajudar a família em tudo, sendo sacerdote. Porque se ele não for sacerdote, não vai ter valor nenhum. Então por que o homem ele é responsável em liderar a família? Ele é responsável. Por quê? Porque quando eu casei, a minha esposa é o vaso mais frágil. Eu sou responsável por ela. Né? Quando o Senhor me deu os meus filhos, o Senhor me deu meus filhos para ser sacerdote da minha esposa e dos meus filhos. É minha responsabilidade levá-los a Cristo. E não terceirizar, não, mas é porque eu falei para ela fazer assim, porque isso, não. É comigo, é com o homem. Deus, ele faz uma obra extraordinária, né, Rafael? E concede, né, a Ruth e Boaz um filho, que eles dão o nome de Obed. Olha só, Deus já dando fruto desse relacionamento, desse casamento que foi debaixo de bênção, né? Foi dentro dos trâmites legais, tudo dentro do conforme. E aí vamos entender e falar um pouquinho aí sobre esse filho, né, que foi concedido por Deus a eles. Quem foi Obed, Fabrício? Presente, né? Obed, ele agora é o filho de Ruth com Boaz, e na genealogia ele vai ser o avô de Davi, é o pai do pai de Davi, Jessé. que é Jessé, né? Então, aí você parar para pensar nisso, o Senhor, ele pega a Ruth, sem história, uma mulher viúva, traz ela para Israel, converte ela, ela recebe algo de Deus tremendo. Essa mulher agora entra na genealogia
E agora ela gera um filho que, se você vai ver, vai ser avô de Davi, a descendência, ela entra na genealogia. É algo tremendo isso. Hoje muitas pessoas se acham que, porque saiu numa família que está toda torta, toda destruída, acho que não tem a possibilidade de adquirir um casamento digno, ou adquirir ser alguém na sociedade, né? Alguém digno. Só que assim, quando você confia em Deus, seus caminhos, conforme a gente está falando aqui, Deus faz essa mudança, Deus traz essa mudança, Deus transforma. Deus tira você lá de onde você era improvável e coloca você no provável. Então, quando a gente pega e entrega nossos caminhos ao Senhor, Ele mostra isso. Ele trabalha, Ele faz. Então, assim, é a gente confiar no Senhor, entregar o caminho na mão dele, que assim, às vezes pode achar que está tudo perdido na sua vida, mas quando você entrega no caminho na mão do Senhor, Deus transforma a sua vida. Deus transforma. É importante o seguinte, Noemi, ela tomou a decisão de sair lá de Moabe e vir para ajudar. Ela veio para o lugar da bênção. Ela falou, não, eu tenho um Deus vivo, Deus de Israel. Ela teve um testemunho de vida. E aí, depois ela vê já Obed, o neto dela. Perfeito. Que benção. Acho que o Fabrício é o especialista, ele é avô. Fala com propriedade, né? Propriedade. Recente. Porque hoje há um evangelho que você está transmitindo, que você está vendo lá no Filipe. É a sua descendência. Geração, né? Quando você vê um neto seu nas suas mãos, você vê que a sua descendência está ali, o seu nome está ali. Está continuando. Está continuando. Entendeu? Então isso é muito forte. A sensação de avô, quem é a oportunidade de ter essa graça de ser avô, é muito tremendo, isso, muito forte isso. Eu fui avô há pouco tempo, tem 2 meses meu neto, e assim, é muito forte você ver isso, você pegar nas mãos, é a sensação tão forte quanto o filho. Quando você pega seu filho nos braços, a sensação é tão forte quanto. Quem sabe o que eu estou querendo dizer. Então, para eles aqui, o nascimento de Obed para Noemi foi assim algo tremendo, porque ela viu que Deus, ele muda a história do homem independente das aflições dela. Ela tomou a decisão errada de descer para Moabe. Mas a descida dela para Moabe, ela volta com um grande fruto, que é Ruth. Glória a Deus. Ruth foi a filha que ela não teve, mas ela gerou. Ela não teve uma filha, ela teve 2 filhos. Mas ela gerou Ruth na fé. Ruth foi a parte de fé que ela gerou. Aquela moça filha ali foi gerada filha na fé dela. E tanto que em todo momento ela vai gerar agora o neto dela, Obed. Então algo profundo, isso é muito forte. E agora ela pega nos braços Obed, agora e se ela vivesse para ver isso, que transformaria isso? Lá na frente, quem foi Obed, quem foi Jessé, quem foi Davi. E o Senhor pega o improvável e torna improvável. Que coisa Deus sempre faz isso. É lindo. Isso é algo notório em Deus. Eu acho tão lindo a parte de Deus, quando Deus transforma aquilo que não é provável. Ninguém dá nada, né? Dá nada dá valor, mas Deus ele vai lá. Ele não fez com Rabi. Rabi é uma prostituta. Mãe de Boaz. Nada. Isso aí, mãe de Boaz. Isso aí. Aonde ela chegou? Entendeu? Você vê, entendeu? Tamar, né? Tamar. A mesma coisa. Então, as coisas, porque Deus trabalha dessa forma. Ele quebra os regras. O Senhor, Jesus, quando ele veio quebrar todos regras, limites, costumes. Ele quebrou tudo isso. Mostrando que o Senhor, ele veio para mostrar ao homem que ele é Senhor de todas as coisas e todas as situações. Dependendo da situação que nós vivemos, ou que você esteja vivendo, Deus tem algo sempre especial para você. Glória a Deus. É isso mesmo. Glória a Deus. Percebemos a alegria do Fabrício quando comentou sobre o neto. Nossa. Veja, Noemi, ela guardou a palavra de Deus no seu coração. Por mais que ela passou por fome, por morte, por tristeza, por tantas situações terríveis, que talvez muitos já passaram também, mas ela guardou a palavra de Deus no seu coração e testemunhou. E isso gerou vida. E ela se alegrou com o neto. E isso é fantástico, isso é maravilhoso. E o neto é promessa de Deus. Salmo 128 vai dizer que o homem que teme ao Senhor, ele vai ver os filhos dos filhos, né? Ele vai ver o neto. Isso é bom. E a paz, né? Sobre Israel, parafraseando aqui, a paz sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua descendência, né? Então ver neto de fato é uma alegria, é um privilégio, poucos, né? É Privilégio. E isso aconteceu em Belém, gente.
Belém remete a gente a alguma coisa muito especial, né? Cristo. Né? E aí... E a história dos dois, né? Tem tudo a ver com... Então tá tudo ligado, né? Tudo ligado. Tudo ligado. Você vê que tá tudo ligado. Toda a genealogia, toda a história da Bíblia, a história do Senhor, tá toda ligada. Tá tudo ligado numa coisa só. Projetando a vida do nosso Salvador, do nosso verdadeiro remidor, daquele que vinha remir, salvar o homem. Jesus foi esse que veio para salvar a vida do homem, comprar ele, independente das aflições que tivesse. Você tá assim, ele veio para mudar a nossa história, né? Então vemos que Boaz é um tipo de Cristo. Aquele que é o remidor, aquele que veio pagar o preço e transformar aquilo que era sem esperança, Glória a Deus. né? Tirar aquilo que era a tristeza, aquilo que era um futuro perdido, fracassado, e trazendo esperança, trazendo vida, trazendo promessa e cumprindo as promessas. Né? Porque se Noemi, Ruth, não tivesse vindo a Belém a ajudar, se Ruth não tivesse ouvido os conselhos, se Noemi não tivesse guardado a palavra no coração, testemunhado dessa palavra, nada estava feito. Mas porque Noemi testemunhou, porque Ruth obedeceu, eles foram para o lugar certo. Ali houve uma bênção do Senhor, a direção do Senhor, o controle do Senhor sobre a família. E aí o Senhor conduziu todas as coisas a Boaz. Boaz foi aquele que se comprometeu, empenhou a palavra dele, esperou todos os processos, esperou o tempo certo, casou, gerou vida, gerou Obed, que foi avô de Davi, de onde vem nosso Cristo, dessa herança linda que nós recebemos. Então é algo maravilhoso quando vemos a bênção do Senhor sobre todo aquele que escolhe servir a Ele, aquele que escolhe se dedicar a Ele. Isso é lindo, não é isso? É isso aí. E assim como Boaz está para Cristo, Ruth, né, Rafael? Ela tipifica a igreja. A igreja. Então, assim, Boaz, ele veio, como a irmã tem falado, ele assim, como característica de Cristo, né? Cristo para hoje, para nós. Cristo hoje, ele morreu na cruz do Calvário, nos deu a esperança para a gente poder o quê? Se redimir dos nossos pecados, das nossas falhas e seguir a Cristo. Então, um casamento. Hoje nós estamos a noiva de Cristo, né? Estamos a noiva de Cristo. Conforme a Ruth ali, ela pegou e fez a questão de seguir o que a Noemi falou e, mediante isso, ela hoje alcançou a vitória, né? Ela alcançou por ser obediente. Por ser obediente. E a igreja, nessa hora, ela precisa ser obediente. A igreja que é vitoriosa, a igreja que vai casar com Cristo, é a igreja que obedece. A igreja que obedece à voz do seu pastor, a igreja que está alinhada com o ministério, a igreja que está alinhada com aquilo que o pastor tem pregado. É uma igreja que cada dia tem ouvido. Como Ruth ouviu os conselhos e fez conforme os costumes, respeitando tudo aquilo que ela viu, e ela conquistou uma grande bênção, onde ela foi o casamento dela com Boaz. E a mesma coisa a igreja, tem respeitado, tem obedecido, onde o Senhor tem nos prometido. O Senhor é aquele que tem nos remido e tem nos trazido uma grande Glória a bênção. Deus. Amém. É lindo porque o Deus de Israel testemunhou da palavra dele para Orfa e para Ruth. E ele encontrou em Ruth alguém que renunciou tudo que ela era. Largar, né? Para trás as bagagens. Ela deixou tudo. E foi e buscou obedecer a palavra. Então vamos lá. Cristo, ele tem uma promessa e vai voltar e vai buscar a igreja amada dele. A noiva amada, a noiva ataviada, a noiva que está preparada. Aquela noiva que está sendo santificada, aquela que tem o Espírito Santo. Com Orfa, Boaz não teve nenhum compromisso, nem conheceu. Há um falso evangelho, uma falsa igreja que Boaz não conhece, não tem nenhum compromisso. Mas para aquele que ouve a palavra, guarda, busca, se dedica a ser uma noiva que ouve a palavra, está submissa à palavra, a esse sim, a esse Boaz, que é o tipo de Cristo. O remidor, e vai vir e falar assim, olha, tem uma esperança. Essa aqui eu vou casar com ela e vai levar para a eternidade.
E um dia nós iremos encontrar com o Senhor e vai dizer, vinde bendito meu Pai, possuí por herança. Né? É maravilhoso. A bem-aventurada esperança que é em Cristo. Interessante que você está falando algo tremendo, mas se você vê, igual Boaz aqui casou com Ruth. A igreja ainda não casou com Cristo, porque ainda não houve o arrebatamento. Mas a igreja está dentro dos domínios de Cristo. Glória a Deus. Nós estamos sendo cuidados por Cristo. Nós estamos tendo dentro das terras de Boaz. Você está com sede? Vai beber nos meus vasos. Hoje não tem faltado água para o povo de Deus. A palavra de Deus é aquela que tem nos guiado, tem nos alimentado. Não é isso? Se tem sede, vai nos meus vasos. Se está com fome, tem alimento para você. Eu deixei cair, quando está tudo difícil na sua vida, eu deixei cair alguns alimentos para você pegar. Ah, tá ruim, difícil, Senhor. O Senhor vai prover. Como proveu para mim a semana passada, uma grande experiência que eu tive com o Senhor, uma situação que aconteceu. O Senhor abriu uma porta para mim que eu não esperava ser aberta. Porque Ele provê. Eu dei ordem aos meus servos que derruba um pouquinho os espinhos para você pegar. Não vai colher outro campo, fica aqui, fica perto de mim, porque perto de mim você vai ter vitória. Então, em todo momento, você vai ver que o Senhor ele está cuidando. Então, nós estamos nesses termos, nos termos de Boaz. Nós estamos debaixo da proteção de Cristo, dentro da igreja, dentro da proteção onde o Senhor tem nos alimentado e tem nos sustentado como igreja de Cristo. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o pastor Elias. Eu sou a Cristiane. E nós fomos convidados para participar desta aula, contribuindo com os irmãos a respeito do casamento. Então, algumas perguntas foram dirigidas a nós e nós queremos compartilhar com os irmãos. Então, a primeira pergunta que fizeram para nós foi como que se deu o nosso casamento. Eu conto ou você conta? Você conta, meu amor. Ah, então tá bom. Então eu vou contar. Olha só, nós casamos muito novos, né? E a gente realmente teve muita dificuldades, né? Justamente por causa da nossa maturidade. Mas uma coisa muito interessante que se deu é que nós fomos criados na igreja, não é isso? Eu, filho de crente, você também filho de crente, não é isso? Então, o que nos ajudou nisso tudo foi quem? Foi a experiência com Deus. Foi a experiência com Deus, né? A certeza de que Deus estava no controle de tudo. E essas coisas foram superadas justamente pelo compromisso, né? Pela fidelidade, pela responsabilidade que a gente tinha com o Senhor, o amor a Deus. Isso fez uma diferença muito marcante, né? Na nossa vida, que sustentou. E quantos anos que a gente está casado? 31 anos. 31 anos, né? Esse ano faz 32 anos que estamos casados. Passamos por muitas dificuldades, né? Muitas provações, né? E Deus sempre foi bondoso para conosco. O que o casamento mudou em nossa vida, né? Mudou justamente a questão das nossas responsabilidades, certo? Por quê? Porque, na verdade, eu tinha uma pessoa para cuidar e você... Você, né? Meu marido para cuidar. Exatamente. E depois vieram os filhos, né? E aí isso dá realmente um senso, né, que a gente tem de responsabilidade. E a gente sempre procurou, desde cedo, ensinar aos nossos filhos o temor e obediência a Deus. Fomos desde pequeno, né, amantes da escola dominical. Isso. E sempre também fazíamos questão que os nossos filhos frequentassem a escola bíblica dominical. Mas nem tudo, irmãos, assim foi só bênção. Eu passei um período da minha vida espiritual casado, que me afastei do Evangelho, e graças a essa mulher, essa esposa maravilhosa, que se manteve fiel, orando a Deus, buscando ao Senhor, né, confiando em Deus, para que
o Senhor fizesse a obra e eu retornasse e hoje estivesse aqui para contar essas experiências para os irmãos. O que você quer? Você poderia falar um pouco também, né? Sim, então a nossa experiência, igual o Elias estava falando, né? O nosso momento de provações, que ele falou que ficou afastado, mas com isso também eu cresci espiritualmente, onde eu busquei o Senhor, e o Senhor, ele assim, fez uma maravilha na minha vida, né? E assim, através das provações, eu acabei crescendo, né? E sempre falar uma coisa para vocês, esposos, né? Que aconteça o que acontecer com vocês, coisas que às vezes entristeceram a esposa ou o esposo, coisas para assim, que ele já te perdoou, você já perdoou ele, não joga o passado, né? Quando vocês estão discutindo, nós tivemos essa provação, que Elias se afastou, e sempre eu orava o Senhor, meu esposo vai voltar, e quando ele voltar pro Senhor, eu não quero jogar nada no rosto dele. Assim que eu fiz. Aí essas coisas, toda vez que a gente discutir, eu nunca joguei nada para lembrar Elias o que ele fez, porque não importa quem ele foi, porque ele voltou um novo homem, glória a Deus, mas crente, cheio de Deus, eu tenho aprendido muito com ele. Uma coisa interessante a se falar, e fazendo uma alusão, né, à lição que nós estamos estudando, que fala sobre o casamento de Ruth e Boaz, a gente percebe que ali há muitas diferenças, né? Primeiro, Ruth, ela é uma moabita e Boaz, né, é um judeu. Então são culturas totalmente diferentes, né? Criação diferentes, assim como todo casamento, né? Quando você vem de uma família, mesmo que você seja da igreja, mesmo que você seja servo do Senhor, a sua futura esposa, a sua esposa também é serva do Senhor, há muitas diferenças, né? E essas diferenças, elas podem ser vencidas, assim como Boaz e Ruth venceram essas diferenças. Por quê? Por causa do amor, né? Por causa do amor. O amor que Boaz teve por Ruth, e esse amor foi retribuído por Ruth, e também a iniciativa deles servirem a Deus, de buscarem a Deus. Porque se não fosse estas prerrogativas, certamente o casamento ele teria sucumbido. E também é interessante a gente destacar que, devido a esse posicionamento, né, desse casal, eles tiveram promessas, né? E essas promessas a gente pode observar que foi justamente o nascimento, né, de um rei, que foi Davi, e futuramente o nascimento do rei maior, que era Jesus. Não é isso? Nós tivemos também, né, meu amor, algumas experiências e também algumas promessas da Bíblia em relação a isso, porque a palavra de Deus diz que a gente o homem, né, que serve a Deus, que teme ao Senhor, ele verá, né, no caso, a prosperidade dos seus filhos, os filhos dos seus filhos, e a gente começa, né, hoje a desfrutar dessas coisas. Não é isso? Isso. Fala aí você também sobre isso. Temos 3 filhos, né? Sim. Já somos avós. Isso. A família só crescendo, né? E que cresça mais. Só falta a Mandinha e a André, né, meu amor? Aumentar essa família, Cobrança, gente. Né? Isso. Tá bom? Bom, irmãos, eu acho que é isso aí. Né? Contamos um pouco aí das nossas experiências. Espero que possa ter ajudado os irmãos. E seja fiel à palavra do Senhor, ame, no caso, a sua esposa. E você ama o seu esposo. E Deus dará conta de todas as coisas. Amém? Deus abençoe, fique com Deus. E voltamos para a aula. Benção, irmãos. Antes da gente concluir, vamos, um momento especial também, chamar aí nossa oferta. Glória a Deus, esse momento especial do ofertório. Está aparecendo para você a ferramenta do Pix, do PicPay. Faça a sua oferta, contribua para o reino de Deus. Também quero te convidar para fazer parte da nossa campanha dos 1000 valentes.
está aparecendo no nosso imóvel. Nós queremos e vamos comprar esse imóvel. Faça parte você também desse voto, dessa grande obra, porque Deus vai te abençoar, vai te retribuir abundantemente. Amém? Ouvi dizer que não verei essa montanha se mover, mas te conheço e eu sei, em teu nome há poder. Ouvi dizer que eu não vou atravessar essa maré, mas sei que grande é o Senhor, em teu nome há poder, em teu nome há poder. Eu quero teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em ti, meu Deus. Do impossível sei, milagres eu verei. Eu creio em ti, meu Deus. Muito bem, irmãos. Agora vamos ao quadro Perguntas e Respostas para saber se os irmãos fixaram bem o conteúdo. Então, primeira pergunta: qual era o lema de Ruth que trouxe mudança e bênçãos para a sua vida e família? Opção A: seu lema era "O Senhor é meu pastor, nada me faltará". Opção B: seu lema era "Tudo quanto me disseres, farei". Opção C: seu lema era "Tudo posso naquele que me fortalece". Opção D: seu lema era "Deus escreve certos por linhas tortas". Muito bem, irmãos. A nossa resposta correta é a opção B. Tudo quanto me disseres, farei. Ruth 3:5. Segunda pergunta: depois que Ruth chegou em Belém e começou a trabalhar, qual foi a sua conduta? Opção A: Ruth aproveitou as oportunidades fora de casa. Opção B: Ruth agiu de forma autônoma e dependente dos conselhos de Noemi. Opção C: Ruth experimentou em pouco de tudo para saber o que é viver de verdade. Opção D: Ruth ouviu e praticou os conselhos de Noemi, que levou a uma vida feliz e próspera. Muito bem, quem marcou a opção D acertou. Ruth ouviu e praticou os conselhos de Noemi, que levou uma vida feliz e próspera. Ruth 2:22. Vamos para a terceira pergunta. Sabemos que Ruth foi mãe de Obed, avô de Davi, mas ela foi citada nas genealogias do Senhor Jesus? Opção A: as genealogias no livro de Ruth são apresentadas fornecendo 10 gerações, explicando algumas omissões. Opção B: não foi citado porque não faz parte da genealogia de Cristo. Opção C: não houve reconhecimento de Ruth nas genealogias de Abraão até Ruth. Opção D: sim, nas genealogias do Novo Testamento ela foi citada. E a resposta certa, irmãos, é a opção D. Sim, nas genealogias do Novo Testamento, Mateus 1:5. Muito bem, vamos para a quarta e última pergunta. O que representa o casamento de Boaz com Ruth no plano da redenção? Opção A: uma linda história que não tem relação com o plano de salvação da igreja. Opção B: Noemi foi bem-sucedida quando encaminhou Ruth para o casamento. Opção C: Ruth foi remida e salva como um tipo de igreja que encontrou-se com Boaz, o remidor, um tipo de Cristo, nosso Redentor eterno. Opção D:
Boaz representa infinitas possibilidades para uma família grande. Muito bem, quem marcou a opção C acertou. Ruth foi remida e salva, como um tipo de igreja. Encontrou-se com Boaz, o remidor, um tipo de Cristo, nosso Redentor eterno. 1 Pedro 1, 18, 19. Muito bem, esse foi o momento perguntas e respostas. Agora vamos para a finalização da aula. Amém, meus irmãos? Então nós aprendemos nessa lição de hoje que a história de Boaz e Ruth tem tudo a ver com a gente, né? É por meio da decisão deles, da obediência, do casamento, da geração deles, né? Quem eles geraram, que nós hoje estamos aqui. Somos salvos e remidos pelo nosso resgatador Jesus Cristo, que é da descendência, né, deles. Nós vemos que Deus, ele escolhe, né, muitas vezes os improváveis, como a estrangeira moabita Ruth, e que ele tem um plano de salvação, de redenção para cada um. Basta nós sermos obedientes e mantermos, né, a presença dele para a gente receber essas promessas. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Como nossa lição, a nossa aplicação é o casamento de Ruth e Boaz, que aponta para aquilo que é eterno, casamento de Cristo com a noiva, mas também a bênção que é o casamento terreno, é um projeto de Deus para cada um de nós. Certa vez o pastor Jair falou que o único lugar da terra que se parece com o céu é no casamento. Então, isso é importante. Deus planejou casamento para o homem e para a mulher, porque é um lugar seguro, é um lugar de paz, é um lugar onde há harmonia e onde o amor de Deus vai estar operando. Isso é fantástico. Glória a Deus por esse tempo, né? Por esse estudo. Então, irmãos, a palavra aqui, remissão, é o que a gente olha aqui, a questão de Deus, ele pagou o preço na cruz do Calvário, por nossas vidas, correto? E hoje nós devemos o quê? Adorar ele e buscar igual como Ruth buscou, né? Ela buscou ali, juntamente ali com a Noemi, e ela conseguiu chegar a alcançar o objetivo. Então a descendência dela não morreu, certo? Como ali poderia ter encerrado, mas Deus ainda agraciou ela, salvando ela ali, dando a ela as promessas que lá atrás tinha prometido. Então, se Deus prometeu na sua vida, ele vai cumprir. Glória a Deus. Amém? Amém. Irmãos, conclusão, eu acho, os irmãos já falaram tudo que a gente... Mas o que me chamou mais a atenção foi o testemunho de Noemi sobre Ruth. A Noemi, ela deixou uma história de Ruth. Então, toda a história acontece, mas porque Noemi, mesmo na aflição da vida dela, ela não esqueceu das grandes bênçãos que ela recebeu lá atrás. Ela tomou a decisão errada de ir para Moab. Ela errou de descer para Moab. Deixou a cidade do pão, que é a bênção, e desceu para uma cidade que não era aquela cidade da maldição. Foi para lá. Errou, perdeu, subtraiu. Mas ela, em momento algum, esqueceu quem era o Deus dela. Em momento algum, ela esqueceu quem pode ser. Mesmo as aflições da sua vida, se você tomou algumas decisões erradas na vida, errou em alguns momentos da sua vida, mas a mesma decisão errada que você tomou, sabendo que nunca esqueça que o Senhor é aquele que pode te abençoar. Amém. Ele pode trazer seus sonhos de volta, as suas esperanças de volta. O sonho dela não morreu, a sua família de volta. Ela perdeu tudo, mas agora Deus estabeleceu tudo de volta porque ela creu naquele que poderia fazer tudo por ela. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Rafael, você ora para encerrar? Acabou, né? Acabou. Poxa, que pena. Rápido, né? Rápido demais. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, agradecemos ao Senhor neste momento, ó Pai, por essa palavra aqui que foi falada, Senhor Deus, essa lição maravilhosa, onde nós possamos aprendemos aqui, Senhor Deus, através da Tua palavra, e Senhor Deus, que nós possamos botar em prática cada dia mais nossa vida, nosso casamento, Senhor Deus, e que o Senhor possa continuar com Tuas mãos sobre nossas famílias, sobre nossa casa, Senhor Deus, abençoando, Senhor Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por tudo, Pai. Amém. 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 A todos. Fique com Deus.